quero dizer pra você que está me assistindo aí nesse testemunho é que antes de você querer salvar qualquer coisa ou qualquer pessoa, seja quando eu falo coisa, eu tô falando de casamento, qualquer relacionamento que você tenha, antes de você querer salvar o teu relacionamento, você precisa se salvar. Você precisa de intimidade com Deus. Você precisa de profundidade de relacionamento. A gente parou de se falar, a gente se cumprimentava muito mal, bom dia, nem bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, eu falei, cara, não dá mais pra viver assim. Vamos separar. Eu sempre batendo nessa tecla e ele falava, não vamos separar. E aí, uma pessoa foi na minha casa e falou assim pra mim, eu sei que você é espírita, mas eu preciso te falar um sonho que eu tive com você. Eu pensava em você e eu vi uma aliança caindo. Essa pessoa não sabia de nada. E quando eu pegava essa aliança, que eu sabia que era de vocês, porque eu via vocês, eu segurava essa aliança e quando eu pegava essa aliança, ela não estava nem quente e nem fria. E não sei se você conhece esse texto bíblico, mas ele fala que quando não está quente e quando não está frio, aquilo que é morno, Deus vomita. Então, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você. E aí naquele dia, essa pessoa me convidou para ir na igreja, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, a pastora da época que estava pregando falou assim, tem uma pessoa aqui que já desistiu do casamento. Tem uma pessoa aqui que quer abandonar o seu casamento. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um propósito no teu casamento. Permaneça. Confia porque Ele vai fazer. E eu também fui criada por pais que casaram e não se separaram. E eu não queria o fim do meu casamento. Ninguém quer o fim do casamento. As pessoas se casam, que amam, e no meio do caminho vão se perdendo. E aí chega um ponto que a pessoa não vê saída e se separa. Mas ninguém casa para separar. Quando eu me casei com o Gustavo, eu achava que a qualquer momento o meu casamento terminaria. Por que você está falando isso, Janaína? Porque eu vim do mundo. E no mundo já não existe mais fidelidade. Você encontrar um casal que permaneça fiel, que na verdade só quem vai saber disso é o Senhor, muito raro hoje em dia. E aí, quando eu casei, eu falei, cara, em algum momento eu vou separar desse cara. Por isso é que todas as vezes que a gente brigava, e sempre brigando por causa de bebida, por causa de farra, por causa de um monte de coisa, não por causa de traição. Eu nunca peguei uma traição do Gustavo. Em muitos momentos a gente brigava, eu sempre propunha a separação. Sempre, porque isso era algo que já estava em mim. Eu sabia que em algum momento, nesse relacionamento, eu sairia frustrada e magoada. E aí, nesse momento bem específico, eu decidi que eu não me separaria dele, que eu lutaria até o fim. E aí, eu abandonei o espiritismo e comecei a mergulhar na escritura sagrada. Janaína, qual foi o seu objetivo quando você começou a mergulhar na palavra? Eu queria a cura da minha alma. Eu queria me livrar da dor e do cansaço que estavam na minha alma. Na verdade, eu entendi que muito mais do que o meu casamento, eu precisava de Deus. Que só em Deus eu teria cura das minhas frustrações, dos meus traumas e das minhas dores. E o meu casamento, naquele momento, já estava falido. Já estava sentenciado. Eu me lembro que quando o Gustavo... Saiu um adendo aqui que eu vou fazer. Quando eu falei pro Gustavo assim, vamos no seu centro. E ele falava assim, eles não querem você lá. E eu falava, mas por quê? Eles falavam assim, porque quando eu fui me casar com você, eles me disseram que você não era a mulher para minha vida. Então, para você ver, até o diabo ele já sabe que existe um propósito estabelecido sobre a tua vida, apesar de você que está me assistindo aí não saber, mas já existe um propósito estabelecido por Deus sobre a tua vida. Então, que você que está me assistindo aí já tem um decreto de falência sobre algo na tua vida, se não foi o Senhor que determinou, se não foi o Senhor que falou, confia, porque Ele vai fazer.